Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde. Ata da 45ª sessão ordinária, em 12 de junho de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, Cláudio Castro, segundo secretário, e a convite Rocal. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Leonel Brizola, Zico, Paulo Pinheiro, Babá, Luiz Carlos Ramos Filho, David Miranda, Fernando William, Leandro Lira e Rocal. 10, assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leonel Brizola, ambos a convite. No final, né, mestre? Encerra-se a sessão às 17 horas e 56 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Leandro Lira, que dispõe de 10 minutos. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, eterno professor Rocal, senhoras e senhores vereadores, eu peço apenas que Vossa Excelência libere a entrada de dois amigos que ali estão para participar. Senhor presidente, Michel Temer está vivendo um momento de autoestima. Ele que conseguiu bater o seu próprio recorde de impopularidade, porque antes de Michel Temer, nenhum outro presidente foi tão impopular, a não ser o próprio Michel Temer, que aumentou agora sua impopularidade para os dígitos de 82%. Mas isso não abala a autoestima do Temer. E ele não cansa de rasgar altos elogios sobre si mesmo. Agora, algo me chamou muito a atenção e me revoltou. Eu que sou um cristão, temente a Deus, não aguentei. Michel Temer, no auge da sua autoestima, ele disse: eu não sei como Deus me colocou na presidência. Professor Rogério Rocal, eu fiquei muito revoltado, porque um dos princípios bíblicos para os cristãos é não usar o nome de Deus em vão. E Michel Temer agora diz que Deus o colocou na presidência da República. Meu Deus, eu tenho certeza que Michel Temer foi colocado por qualquer pessoa, até pelo Satã, menos por Deus. Deus é santo. Então eu quero dar um conselho para o presidente Michel Temer, já no final da sua via dolorosa, sangrando até dezembro, se deixarem ele terminar o governo. Presidente Michel Temer, eu acho que é com essa câmera aqui que eu posso falar, né? Presidente Michel Temer, pelo amor de Deus, tema a Deus e respeite o nome, não use mais o nome de Deus não, lave a boca. Eu trouxe até aqui um potezinho, tem um sabão aqui, só para ensinar como é que o senhor lava a boca. É assim, ó, assim, ó. Mas botaram muito sabão aqui, hein? Aqui, ó. Aqui. Se puder, lave até a língua. Lavou? Aí pega uma toalhinha, enxuga a boca. Mas não abre essa sua boca para falar de Deus, não.
porque quem te colocou aí não foi Deus. Porque se Deus tivesse colocado Michel Temer no poder, Deus seria responsável por todas essas desgraças que esse governo corrupto tem feito nesta nação. Obrigado. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz aqui é o seguinte: começaram agora, às vésperas da Copa do Mundo, as ONGs mundiais a se manifestarem sobre os perigos que envolvem a Rússia. Várias ONGs têm aproveitado a Copa do Mundo para mostrar que a Rússia de Vladimir Putin, a Rússia socialista, comunista, é uma Rússia que viola os direitos humanos, principalmente o direito de expressão. Na Rússia, o que é comum nos países socialistas e comunistas, quem discorda do presidente é preso. Quem discorda do presidente morre na cadeia. Porque são assim os países socialistas e comunistas. Agora, o que me chamou mais atenção, senhoras e senhores, quero chamar a atenção do nobre vereador David Miranda, que foi eleito aqui para defender, entre outros temas da cidade, não é? Os amigos do movimento LGBT. Olha o que diz. O Itamaraty e o Ministério do Esporte lançaram nesta quinta-feira o Guia Consulado Torcedor Brasileiro, que foi a Copa do Mundo. Olha só, hein? Entre as várias recomendações, fizeram um alerta à comunidade LGBT. A recomendação é para que não haja demonstração pública de carinho entre os gays na Rússia. Isso envolve tocar, beijar, andar de mãos dadas. Abre aspas, não são comuns na Rússia manifestações intensas de afeto público, mas em particular, recomenda-se, em particular, a comunidade LGBT evitar demonstrações homoafetivas em ambiente público, que podem ser consideradas propaganda de relações sexuais não tradicionais feita a menores. Isso prevê até deportação. Ou seja, o gay que for na Copa do Mundo e quiser dar um beijinho de língua no seu companheiro ou na sua companheira, pode ser deportado e nem assistir a Copa. Na realidade, a lei está em vigor desde junho de 2013. Ela proíbe manifestações LGBT em locais públicos onde crianças estão presentes. Agora, preste atenção, senhor presidente. Entre os banimentos estão a parada do orgulho gay, que não tem na Rússia. Olha, não tem na Rússia. E distribuição de materiais que divulguem relações entre pessoas do mesmo sexo. Agora, pesquisa de 2013, conduzida pelo Centro Russo de Estudo e Opinião, dão conta que 90% dos russos são contra manifestação de amor entre homossexuais em público e principalmente na frente de crianças. Senhor presidente, eu estou ansioso para ver o vereador David Miranda aqui defender os seus amigos homossexuais. Quero aproveitar que a sua assessoria me acompanha sempre quando eu falo, né? Não é desse seu gabinete. Aliás, o gabinete do David é do lado do meu. David, amigos da esquerda, logo a Rússia, um país amado, festejado pela esquerda, logo a Rússia, com a sua revolução comunista, que serve de inspiração para o PSOL, para o PT, para o PCdoB, para a esquerda maquiada da rede, para o PDT e para o próprio PSDB,
que é um partido de esquerda mascarado de direita. Todos, eu disse todos os países socialistas e comunistas perseguem em algum nível o cidadão homossexual, mas o Brasil continua sendo o país mais homofóbico do mundo. O Brasil continua sendo o país que mais mata homossexuais do mundo. Deixa eu até chorar, enxugar aqui as minhas lágrimas, porque esse país, ele não respeita os homossexuais. Caô, história, mentira. Agora, por que a esquerda faz essa mentirada toda? E ao mesmo tempo, dizendo que o país, nosso país é homofóbico, ainda fecha os olhos para a cultura comunista, homicida e homofóbica dos países socialistas e comunistas. Você sabe por quê? Porque eles precisam criar no Brasil, não é? Que é um país conservador, que é um país de família. Eles precisam construir um sentimento vitimista. Eles sabem que os pleitos deles não passarão pelo meio democrático. Então, eles financiam de alguma forma a ditadura do judiciário. Foi assim que o STF vem aprovando o assassinato de crianças através do aborto. É assim que o STF tem aprovado a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que eles chamam de casamento, mas não é casamento. Casamento no Brasil é homem com mulher e mulher com homem. O resto, segundo o STF, é união estável. Tudo isso desrespeitando o foro correto das leis, que é o legislativo. E por quê? Por que eles usam o STF para legislar as suas causas e não o Congresso Nacional? Porque o Congresso Nacional representa a sociedade conservadora do Brasil. A sociedade conservadora que foi formada através da cultura judaico-cristã, que entende que Deus existe, que entende que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, nossa regra de fé e de prática, eu estou falando de o entendimento da maioria dos brasileiros, que entende que Deus estabeleceu a família tradicional, ou seja, homem e mulher, como manifestação da sua vontade, do seu caráter, pois esses, homem e mulher, são a imagem e semelhança, não só biologicamente, mas também na expressão da sua sexualidade de Deus. Que homossexualidade é proveniente de comportamento e não de uma constituição biológica, fruto de uma condição mental deturpada. E que devemos, apesar de tudo isso, a Bíblia nos ensina que devemos respeitar todos aqueles que não querem seguir os princípios divinos, ou que até acham que Deus não existe. Então, senhor presidente, atacar o brasileiro, viver num país democrático é bom por causa disso. Eu falo o que eu quero, do jeito que quero, conto a história que eu quero, porque eu tenho liberdade para isso. Eu termino, senhor presidente, apenas dizendo o seguinte: se o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, eu pergunto, de onde vêm esses dados? Qual é a Secretaria de Segurança ou o Ministério da Justiça que apresentou esses dados? Não, esses dados são fabricados, senhor presidente, por ONGs ligadas ao movimento LGBT. Para quê? Para criar o mimimi, para criar o vitimismo nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Otoni de Paula, que dispõe de 10 minutos. Estou inspirado hoje.
Senhor presidente, o mundo assistiu boquiaberto. Donald Trump calando a mídia esquerdista. O que Obama não conseguiu com a sua diplomacia, o conservador, abre aspas, e maluco do Trump, conseguiu. O Kim Jong-un, o ditador comunista, socialista, disse assim, abre aspas, os dois países decidiram deixar o passado para trás. Os dois países decidiram deixar o passado para trás? História. Quem está deixando o passado para trás é ele, com medo. Por quê? Simples. Simples. Quando ele ameaçou a América, dizendo que atacaria a América, Trump respondeu diplomaticamente à altura. Não sem antes eu varrer a Coreia do mapa do mundo, a Coreia do Norte, do mapa do mundo. Portanto, o que é a diplomacia? A diplomacia pode ser leniente, como foi a de Obama, que permitiu tudo isso acontecer debaixo dos seus olhos, ou ela pode ser uma diplomacia que resguarda a nação e, consequentemente, protege o mundo democrático, o mundo livre. Senhor presidente, a tropa é o reflexo do comando. Um presidente forte, que não está preso ao politicamente correto e nem tem medo de uma mídia esquerdista, formará uma nação forte também. Como eu desejo para esse país um presidente como Donald Trump. Sim, alguém que ama a pátria e que coloque o nosso país em primeiro lugar, ante aos interesses externos. Alguém que seja conservador e sério. Alguém que não seja corrupto. Alguém que tema a Deus e honre a família. Será que nós temos alguém assim no país se candidatando à presidência? Bem, vou deixar todo mundo pensar nisso. Senhor presidente, último assunto que me traz aqui. Senhor presidente. Ai, ai, ai. Nem o Papa Francisco escapa das mentiras do PT. É brincadeira, não? Meu Deus, respeita o Papa. Respeita Francisco. O Vaticano informou que o terço que o PT disse que o Papa abençoou, né, para entregar para o Lula, nunca foi abençoado pelo Papa, e o Papa não tem nada a ver com Lula. E aí vem o PT e paga um mico desse, fazendo o Papa, coitado, que tem tanta coisa na cabeça, ter que responder e ter que chamar o PT e Lula de mentirosos. Então, senhor presidente, isso tudo é fruto de um desespero louco, uma sandice louca, a mesma sandice que faz com que eles achem que Lula será candidato à presidência da República. Aliás, senhor presidente, só o Brasil mesmo, que um penitenciário, que um preso acha que pode ser candidato ao cargo máximo da nação. Senhor presidente, Beiramar, Massim VP já disseram, se Lula puder ser candidato, nós queremos ser também.
O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde aos senhores da galeria. Bom, eu até me inscrevi, mas o vereador Antônio de Paula, ele fala e vai embora. O seu discurso é um discurso que, se fosse gravado, poderia ser colocado aqui diariamente, sem necessidade dele comparecer, porque repete sempre a mesma verborragia conservadora, tradicional, tentando vincular na sua concepção cristã, já que é pastor de uma igreja evangélica, a uma candidatura, que é a candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro. E aí vem com temas, a esquerda é contra a família. Eu já tive a oportunidade de perguntar aqui, em plenárias, que todos os presentes, enfim, integravam partidos ditos de esquerda, e ninguém é contra a família. Quem é contra? Tem alguém aqui que é contra a família? Tem alguém aí que é contra a família? Tem alguém que é a favor de colocar seus filhos na escola para que o professor direcione o seu filho a ser de esquerda ou de direita? Tem essa ou aquela posição? Então, é bom que a gente tenha cuidado, porque esse discurso do vereador Antônio de Paula, como fazem os pescadores de águas turvas, no ambiente turvo como é o Brasil de hoje, ficam pensando discursos que são meio consensual na sociedade, para dizer que aqueles que se opõem são a favor de temas como direito dos manos, enfim, direito das minorias confundidos com laissez-faire, etc. E tal. Quando eu me considero uma pessoa contrária a essas ideias, da mesma maneira que sou contra a tortura, que o seu candidato defende abertamente, da mesma maneira que sou contra assassinatos em massa, sem decisão judicial, que o seu candidato defende abertamente. Sou contra a entrega de armas à população em geral, como seu candidato defende abertamente. Aliás, nenhum desses temas, certamente, teria absolutamente nada a ver com a concepção do mundo ocidental, cristã, etc. Eu fico imaginando uma parábola que eu acho que todos nós conhecemos, quando Cristo diz para Pedro, quando é preso, e Pedro desembanha a espada para combater o soldado que prendia Cristo, e Cristo diz: guarde a sua espada, Pedro, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu estou fazendo uma citação bíblica, já que é pastor evangélico, deve conhecer essa passagem e saber que não pode defender em nome de temas superficiais, subjetivos, rotulados como se fossem temas da esquerda, um candidato que defende temas que são abertamente contra o cristianismo, ou pelo menos aquilo que está posto no Novo Testamento como visão de Cristo. Mas, enfim, isso é apenas para não deixar sem resposta essa ladainha permanente, conservadora, equivocada, que é colocada aqui e normalmente a gente deixa passar em branco. A segunda coisa que eu queria falar hoje é que nós concluímos uma reunião de comissões que dariam parecer ao projeto que taxa inativos na cidade do Rio de Janeiro. Bom lembrar que em 2003, aliás, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, do partido do presidente Lula, foi feita uma emenda constitucional de tal forma que uma pequena reforma do sistema previdenciário estabeleceu que todos os entes federativos pagariam os servidores inativos que recebessem acima do teto estabelecido pelo sistema de previdência, pelo INSS, passariam a pagar os mesmos 11% que pagam os servidores ativos. O Rio de Janeiro foi o único ente da federação que não estabeleceu essa proposta. Foi uma decisão do então prefeito César Maia, que agradou largamente os trabalhadores,
Mas ficou essa pendência e por uma série de erros, uma série de irregularidades, uma série de má administração do FUNPREV, do PREV-Rio, nós chegamos a uma situação real em que, né, o sistema de previdência do município do Rio de Janeiro teve um déficit aproximado de 150 bilhões, que só não foi maior porque se vendeu a Sul América, porque se vendeu outros terrenos, alguns inclusive de forma irregular, né, na gestão passada. Mas a previsão é que esse déficit alcance 500 milhões, já 700 milhões para o próximo ano, e seja um déficit progressivo. É preciso que a gente entenda que, na medida que esse déficit, né, aumenta progressivamente, né, quem pagará esse déficit será, né, a fonte 100 da Prefeitura, que são os recursos frutos das receitas líquidas tributárias, reduzindo a capacidade de investimento, portanto, em educação, saúde, etc. e tal. O que eu estou propondo, aliás, 2h30, né, para quem quiser, aqui na porta, nessa porta aqui, nós nos encontrarmos para a gente debater alternativas, né? É claro que de uma hora para outra, toque de caixa, vamos votar amanhã de qualquer maneira, né, um projeto que taxa inativos, numa situação em que a gente já tem votado várias e várias matérias que aumentam a arrecadação, né, e quando aumenta a arrecadação, aumenta as custas de quem trabalha, de quem empreende, de quem de alguma forma está tentando sustentar economicamente a cidade do Rio de Janeiro. Nós chegamos a um limite. Quem passa na Rua da Carioca sabe que a Rua da Carioca virou uma cidade morta. Até o Bar Luiz fechou. O que acontece em todos os centros de bairro. Hoje, enfim, há se o Brasil está numa situação de crise lastimável, a cidade do Rio de Janeiro talvez viva mais intensamente do que todas as outras cidades, especialmente capitais, né, as consequências dessa crise econômica do país. Então, é preciso que toda matéria que aumente tributação a partir de agora, ela seja analisada, ela seja discutida com tranquilidade pelos vereadores, que a gente possa apresentar alternativas. Não pode ser assim a toque de caixa. Aliás, porque é uma coisa que eu disse lá na reunião, e vou repetir aqui, né, não é uma crítica pessoal ao prefeito, eu não faço esse tipo de crítica, não é uma crítica, né, como fez aqui o vereador Tony de Paula. Eu sou de direita, né, amarelinho, contra os vermelhinhos, essa bobagem ridícula, né, que divide o país, e um país dividido, aliás, ele devia ter aprendido com a Bíblia, um reino dividido não prospera, né? Então, se a gente mantém essa divisão, não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente tem que fazer é sentar todos os homens e mulheres de bem da sociedade brasileira para discutir coisas da cidade, do estado e do país e tentar encontrar soluções que sejam reais, viáveis, onde todos nós vamos pagar um preço, porque todo acordo para sair de crise, todos pagam um preço, né? Claro que tem que ser um preço equilibrado, não pode acontecer como acontece no Brasil agora, que só quem paga o preço da crise brasileira, né, são os trabalhadores, são os micro e médio empresários, né, aqueles segmentos que querem empreender com legitimidade, enfim, com grandeza, com espírito público, enfim, a gente não pode sair sacrificando todo mundo nessa concepção liberaloide que levou, por exemplo, a Petrobras a adotar a política de preços que adotou. Não vou entrar no detalhe porque não dá mais tempo, mas completamente equivocada, completamente voltada para atender interesses dos grandes acionistas, estrangeiros, em sua grande maioria, que estão mais interessados nos ganhos pessoais, familiares, etc. e tal, que tem nas suas aplicações, que, aliás, vive uma volatilidade enorme, segundo, né, o Deus invisível do mercado, né, sem levar em conta a realidade concreta da população. O que resultou na greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros vai significar para a população brasileira, de imediato, segundo cálculos do próprio governo, 14 bilhões a mais no orçamento. Fora os prejuízos que decorrerão daí, que, na minha opinião, levarão o déficit fiscal do Brasil esse ano, previsto no orçamento em 150 bilhões, a pelo menos 200 bilhões de reais. Isso a gente tem que discutir com grandeza, discutir com o espírito público, né, botar o glúteo na cadeira com pessoas de bem, pessoas que estão lendo as coisas que estão acontecendo no Brasil, ler orçamento, ler
como é que a gente pode ou não arrecadar sem impactar a parcela jamais sacrificada da população, como é que a gente pode caminhar, por exemplo, para taxar aqueles que podem pagar mais, como acontece em todo o mundo desenvolvido. No mundo desenvolvido, quem ganha mais é que paga mais, não é como no Brasil, quem ganha mais paga em média em torno de 6% de tributos, enquanto a grande parcela da população paga 30%, 40% de tributos, até sem saber, porque paga de forma indireta através de ISS, ICMS, e imposto de renda e por aí vai. Então a gente precisa sentar na mesa, eu me disponho a sentar com qualquer um, desde que tenha espírito público, entenda o que é república, entenda o que é defesa dos interesses nacionais, do povo brasileiro, e a gente, sem essa mistificaçãozinha barata, a direita é a favor do bandido, a esquerda é a favor do bandido, a esquerda é contra a família, a esquerda... Isso é uma baboseira, é uma perda de tempo, é jogar a conversa fora, é argumento de quem não tem argumento real para resolver os problemas do país. Aliás, muitos desses vereadores que fazem esse tipo de comentário, quando a gente pergunta a ele qual é o orçamento da cidade, não sabe. Quanto é o orçamento da União, não sabe. Quanto é que está se gastando, por exemplo, para pagar juros da dívida pública nesse país, não sabe. Se não sabe porra nenhuma, desculpa o termo, e aí feri o regimento, mas já estou no limite, então se não sabe nada sobre coisa alguma, passe a discutir, fica calado. Existe aquela velha frase atribuída a Abraham Lincoln: quando a gente olha para a pessoa, acha que é imbecil, mas quando abre a boca, confirma que é imbecil. Desculpe, mas, enfim, a minha paciência tem se esgotado com o nível do debate. Eu vou dizer uma coisa que até pesa um pouco. Às vezes eu sinto um certo acovardamento de colegas nossos de discutir as coisas da forma que elas têm que ser discutidas. A gente não está aqui para prejudicar o prefeito. Por exemplo, eu recebo e-mail do prefeito dizendo: você está votando contra a prefeitura. Eu quero lá saber se estou votando contra a prefeitura ou a favor da prefeitura. Eu quero votar em favor do interesse público e ser convencido de que aquilo que eu estou votando é o interesse público. Se não for interesse público, eu vou votar contra. Se for do interesse público, eu vou votar a favor. Simples assim. Desculpe. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente do trabalho, vereador Rocal, senhores vereadores presentes nos seus gabinetes, senhores servidores, parece que estão aqui na casa, vieram tratar dos seus direitos, vieram aqui nos fiscalizar para saber se vai ter ou não vai ter votação dos 11% dos aposentados. Para vocês ficarem, não vou dizer ficar mais calmo, porque não dá para ficar calmo, mas para ficarem menos estressados, não haverá votação hoje. Já está certo. Como já falou aqui há pouco o vereador Fernando William, pelo menos nos próximos 6 dias não poderá haver essa votação. Mas o governo está em desespero. E vocês são essenciais. Os servidores públicos são essenciais para virem aqui, conversarem com os vereadores que vocês votam, que vocês votaram, e explicar por que vocês são contrários, por que vocês querem que eles não votem a favor da taxação. Para vocês entenderem o desespero do governo para votar isso, 2 ex-vereadores que saíram para ocupar cargos, um no governo municipal e outro no governo estadual, estão se licenciando das suas secretarias e vão voltar a ser vereadores só para votar a taxação dos inativos. O vereador João Ricardo, que é secretário de Estado, está reassumindo a função de vereador, e o vereador Messina, nosso primeiro-ministro, que pelo que eu fui informado hoje, deve também retornar para votar aqui a favor do governo a favor da taxação dos inativos. Portanto, o governo dá sinais de que não é tão clara assim a sua vitória. Tem muitos vereadores aqui que estão incomodados com algumas informações que não são perfeitas. Nós temos, como disse aqui há pouco o vereador Fernando William, nós temos que discutir maduramente com o governo. O governo tem que entender que existem outras alternativas para fazer com que o rombo da Previdência não aumente, que podem ser tomadas por eles sem sacrificar o servidor público. Nós fizemos uma CPI, eu presidi uma CPI sobre o Prev-Rio aqui no Rio, sobre o sistema previdenciário do Rio, apresentamos um documento final que está no Ministério Público,
cobramos ao Ministério Público que abra inquérito administrativo, mostrando que vários e vários governos foram responsáveis pelo rombo que acontece na Previdência Municipal. E que agora, na hora de pagar a conta, ao invés de cobrar de quem é direito, que é o governo, quem deixou de pagar muito tempo a Previdência foi o governo, quem vendeu mal os imóveis do Prev Rio foi o governo, e agora o governo quer pegar essa conta e pendurar nas costas do servidor público. Portanto, ninguém é irresponsável, ninguém aqui vai fazer qualquer tipo de irresponsabilidade. O que nós queremos é que o governo ouça exatamente isso que nós todos, vários vereadores, têm a mostrar, por onde é possível recuperar recursos, colocar recursos que não sejam todos jogados nas costas do servidor. Nós sabemos que esse governo tem feito tudo o que é possível para maltratar o servidor público. Nós vimos aí agora o que aconteceu no início do ano, na área da saúde, eles tiraram o adicional noturno dos hospitais, aí deram uma gratificação que não é igual. Eles, sob a alegação de que estão no limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, não dão aumento, não chamam mais ninguém para trabalhar em lugares que são necessários, estão faltando profissionais. Não pagaram o 14º acordo de resultados que o outro governo pagava. Não estão pagando em dia, como sempre foi pago o servidor público. Resolveram botar no 5º dia útil e depois disseram que não, um mês anteciparam um pouquinho e agora voltaram a pagar no 7º dia do mês, que era o 5º dia útil. Eles esquecem que o servidor tem contas a pagar. Eles esquecem que o servidor tem empréstimos para poder sobreviver. Além disso, vários e vários direitos adquiridos do servidor foram cortados nessa nova administração do Prev Rio. Todos sabem a questão de benefícios que muitos tinham direito a receber, foram cortados de uma maneira ou reduzidos de uma maneira drástica pelo atual governo. E agora vem essa história da reforma da Previdência. O que nós temos que encarar é o seguinte: o governo tem que ouvir o servidor público. Amanhã, e eu convido todos vocês, está no nosso Facebook, está hoje uma matéria no site do Dia, em vários locais. Queremos voltar a lembrar a todos vocês, amanhã, às 10h30 da manhã, aqui no Salão Nobre, nós faremos um debate público. Nós montamos 28 vereadores, eu e mais 28 vereadores, formamos uma frente parlamentar em defesa da Previdência Municipal. Essa frente está convocando, e já tivemos hoje a garantia do nosso querido primeiro-ministro Messina. Ele virá aqui com técnicos do Prev Rio para discutir com os servidores, e o espaço é para que os servidores discutam com o governo o que o governo quer fazer e o que os servidores podem propor como alternativas à taxação de 11%. Temos exemplo de outros estados, como falou há pouco o vereador Fernando Ilha, lá no Ceará, o governo do Ceará fez um acordo sem que isso acontecesse e ajudando a diminuir o rombo da Previdência. Portanto, é necessário, um fato é essencial, é a presença de vocês. Os vereadores da casa têm que saber que serão incomodados pelos servidores, sim. Aquele cartaz que a nossa companheira lá em cima está mostrando, aquele cartaz não é para provocar vereador nenhum, aquele cartaz é dando o nome e a foto dos vereadores da casa, dos 51 vereadores, como cada um vai votar. Nós já tivemos um episódio aqui, vários vereadores sabem disso, né? O vereador local sabe disso perfeitamente, que foi a votação do IPTU. Vários vereadores foram obrigados a votar um IPTU injusto. Votaram porque era uma obrigação com o governo. E o governo deixou todo mundo mal agora, porque os servidores, os cidadãos do Rio de Janeiro, não deram conta de um fato sobre o IPTU. Todos estão reclamando que o IPTU foi muito caro, que aumentaram muito o IPTU. Mas sabem os senhores que os senhores só pagaram a metade da conta. A outra metade vem no ano que vem. Em fevereiro do ano que vem outro aumento igual a esse, que é a segunda parte. Então, senhores, nós precisamos, e a sociedade brasileira precisa entender isso. Se vocês não estiverem na rua se defendendo a todos nós, servidores públicos, como eu também sou servidor público municipal, nós precisamos defender os direitos que adquirimos, evidente, sem que isso seja a causa do rombo. Quando os servidores apresentaram uma proposta de que haveria necessidade para ajudar a diminuir o peso sobre eles, que a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas, que não recolhem recursos deles, o recurso é recolhido pelo Tesouro, mas os 22% da Câmara e do
do TCM não são recolhidos. E aí, o que o governo responde? Nós não podemos cobrar isso porque há uma sentença judicial dando ganho de causa tanto à Câmara quanto ao Tribunal de Contas. Nós não podemos fazer isso. Quem é que vai pagar a conta deles? É o Tesouro. Muito bem. Quando chega na vez dos servidores, quem vai pagar a conta? Não é o Tesouro. Eles querem empurrar a conta para o servidor. Temos que buscar alternativas para isso. Não são os 58, 60 milhões que o primeiro-ministro mencionou, são 80 milhões, amanhã não vamos ter oportunidade de tirar essa dúvida com ele. Não são esses recursos que vão salvar a Previdência, que vão acabar com o rombo da Previdência. O abono permanência é outra coisa que precisa ser discutido. E aí o governo manda para casa um projeto. Vejam só, o governo manda para cá um projeto responsabilizando o governo anterior na Lei 5.300. Tem razão, tem razão. Essa lei que nós votamos contra aqui, essa lei foi um atraso, só descapitalizou o governo. Mas muitos dos vereadores que hoje apoiam o governo Crivella votaram isso aqui. Chegou a oportunidade deles se redimirem. Chegou a oportunidade desta casa se redimir pelo erro cometido. Então, senhores, eu queria terminar fazendo um convite, pedindo para que os senhores, através das suas redes sociais, chamem seus amigos servidores, avisem aos colegas servidores públicos. Eu sei que nem todo mundo pode vir aqui às 10 horas da manhã, mas muita gente, muitas unidades de saúde, educação, secretarias, podem mandar representantes aqui, para que a gente encha esse salão nobre e a gente mostre ao governo, mostre aos vereadores que cada um será responsável pela votação que tiver. Cada um será responsável pelo que vai fazer aqui no plenário. E que vocês estarão de olho em todos nós. Nós precisamos que vocês nos fiscalizem. Fiscalizem mais, enchem essas galerias. Hoje nós tivemos o exemplo aqui na discussão do Código da Vigilância Sanitária, com as galerias cheias, posições divergentes, a galeria de lá com a de cá. É isso que nós precisamos. Nós, vereadores, precisamos ser cobrados por vocês. Porque na hora que vocês acusam, na hora que o cidadão brasileiro, o homem comum brasileiro reclama que a política é só feita de safados, que não é verdade, tem muita gente correta na política, mas os safados e não safados não entraram pela janela, foram eleitos pelo povo. O povo é que tem que aprender cada vez mais. Vota, você pode votar e errar, você pode votar em alguém e ter errado, mas você só vai saber disso se você fiscalizar. Parabenizo a vocês por estarem aqui presentes. Tem mais gente ali fora, tem muita gente ali fora para uma reunião que vai haver daqui a pouco aqui sobre essa questão. E peço a vocês que amanhã às 10h30 estejam aqui ou mandem representantes para que a gente possa discutir. Não vai ter rolo compressor. Eles não vão passar o rolo como pensaram que iam passar. Eles vão ter que ouvir os servidores e nós vamos ganhar essa luta, não prejudicando o governo, não prejudicando a população em geral que vai pagar a conta que é do servidor. Não é isso. Nós queremos que haja justiça, justiça com aquele que trabalhou a vida inteira, aquele cidadão que trabalhou a vida inteira no serviço público, correto e honestamente, com salário sempre abaixo do necessário, e agora, no momento em que ele merece receber o seu salário justo, nós estamos vendo o que o governo está fazendo. Acaba com a paridade, acaba com a integralidade, acaba com o abono permanência. Vamos lutar. Na vida, sem luta, não se chega a lugar nenhum. Parabéns a você e conto com vocês amanhã aqui às 10 horas. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo vereador que se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. A sessão está suspensa. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Pela ordem, o nobre vereador Rogério Rocal.
Senhor presidente, solicita a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum, a presidência solicita que os senhores vereadores tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Contei. Terceira bancada. 1 senhor vereador. Quarta bancada. 2 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. 10 vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.